Nessa noite, assim, eu gostaria de falar que Deus, ele quer que nós estejamos ligados, né, conectados a Ele. Sim, amém. Deus fez o homem para que o homem, né, o ser humano, tanto o homem quanto a mulher, pudesse estar vivendo em união com Ele, na presença dEle. Amém. Deus nunca deseja que o homem tenha uma vida distante dEle, separado, independente, né, dEle. Pelo contrário, Deus nos quer que nós estejamos ali sempre em oração, sempre buscando a Ele, em comunhão com Ele, porque a Bíblia nos mostra que Ele é o nosso Pai e Ele, como Pai, não quer estar distante do Filho. Verdade. Então tem um versículo aqui em Isaías 59, o versículo 1 diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, Não está. para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Então, esse versículo aqui diz que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. Em outras palavras, quer dizer, a mão de Deus, né, ela está estendida para salvar. A mão de Deus está pronta para salvar. Verdade. E Deus, ele não é surdo para não poder ouvir. Deus também está com os ouvidos atentos, querendo ouvir-nos, né? Então, tanto a mão dele para te livrar, para te salvar, está pronta para te atender, como também os ouvidos dele está já à espera para te ouvir. Amém. É isso que esse versículo está querendo dizer. A mão de Deus não está encolhida. Então Deus, ele já está com as mãos estendidas e com seus ouvidos ali pronto para ouvir. O versículo 2 diz assim: Mas, tenho mais, né? Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, aqui mostra, irmãos, que muitas vezes nós podemos não ser ouvidos por Deus, atendidos por Deus, por causa, eu não posso ser atendido por Deus por causa do meu pecado. Então, o que é que isso aqui está dizendo? Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, o que é necessário eu fazer para que Deus possa me ouvir, né? É eu me derramar diante dele e dizer: ó Senhor, eu estou, né? Estou te pedindo, tem alguma coisa de errado comigo, algum pecado no passado, então eu preciso me derramar diante do Senhor para que Ele possa de fato me perdoar e assim estender as suas mãos para me atender, né? Ou para me ouvir. Senhor Jesus, além desse versículo tem uma passagem em Salmos 32 que diz assim: Salmos 32 diz assim: Como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada, cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. Enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou, e eu gemia o dia inteiro. Dia e noite, tua mão pesava sobre mim, minha força evaporou como água no calor do verão. Finalmente confessei a ti todos os meus pecados, e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo: confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoastes toda a minha culpa. Portanto, todos que forem fiéis, orem a ti enquanto há tempo, para que não se afoguem quando vier a inundação. Pois és meu esconderijo, tu me guardas da aflição e me cercas de cânticos de vitória. O Senhor diz: eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida, lhe darei conselhos e cuidarei de você. Então, irmãos, esses salmos aqui, ele é muito interessante, né? Então, isso aqui nos mostra que todos nós precisamos ter uma vida de confessar, né? A Bíblia diz que todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Não existe ninguém aqui que não cometa erros. Todos nós cometemos erros, né? Todos nós pecamos, nós somos pecadores. E a Bíblia diz que aquele que disser que não tem pecado, já está pecando, é mentiroso, né? A mentira é um pecado. Então, alguns pecam de um jeito, outros pecam de outro jeito, mas todos nós somos pecadores. Mas o que esse salmo aqui está querendo mostrar é que mesmo que nós venhamos a pecar, nós não podemos deixar que
isso venha se acumulando, entendeu? Pecado sobre pecado, porque isso vai criando uma barreira entre nós e Deus. Então o que é necessário é nós pedirmos perdão, né, a Deus pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Se a minha vida eu permitir que eu venha acumulando pecado sobre pecado, Deus não vai me atender, né? Mas quando eu passo a confessar, ó Senhor, eu errei, né? Eu falei isso com fulano de tal, né? Naquele dia eu fiz isso e aquilo, e eu de coração me arrependo, eu tiro essa culpa minha diante de Deus, e isso vai facilitar com que Deus ele possa me escutar. Isso aqui é que ele falou, veja só, né? Enquanto me recusei a confessar meu pecado, meu corpo definhou, e eu gemia o dia inteiro. Ou seja, enquanto ele se recusava a confessar o seu erro diante de Deus, Deus ainda pesava a mão sobre ele, né, de dia e de noite, e a força dele foi se perdendo. Por quê? Porque ele estava com o coração duro, né? Ele se recusava a confessar o pecado. Mas finalmente, ele diz assim, finalmente confessei a ti todos os meus pecados. Então ele foi relembrando, ele confessou todos os pecados e não escondeu mais a culpa. E foi nesse momento que Deus o perdoou e o livrou desse peso que estava sobre ele, né? Então, irmãos, isso é para cada um de nós, né? Isso é para cada um de nós. Nós, muitas vezes, Deus permite, né? Que nós estejamos em situações para que nós, de fato, possamos nos voltar a Ele, né? Porque Deus nos ama tanto e muitas vezes até algumas adversidades na nossa vida faz parte do amor dele para conosco, né? A Bíblia diz assim que o Pai, ele disciplina a quem ama, né? O Pai disciplina a quem ama. Então, quando você, por exemplo, tem seu filho, né? Uma criança, e você sabe que ele fazendo uma coisa errada, você não quer que ele faça, que ele repita aquela coisa errada, o que é que acontece? Os pais geralmente vão disciplinar, né? Ou vai dar uma surra, sem exagero, né? Vai colocar de castigo, vai privar. Então o filho vai passar por aquele momento de dor, de sofrimento, mas ele não vai repetir mais aquele erro. Então aquilo que o pai fez foi naquele momento, né? Pode até ter doído também nele, ele vai sentir a dor quando ele está disciplinando o filho, mas é para o bem, para que o filho não repita aquele erro. Por que o pai faz isso? Porque ele ama, né? Porque o pai ama e não quer que o filho repita. Então, nós nunca podemos tirar da nossa cabeça que Deus nos ama. Deus sempre vai nos amar e por Ele nos amar, né? Ele às vezes permite que nós também passemos por situações para que nós nos acheguemos a Ele. Tem uma frase muito interessante que eu vi esses dias que diz assim, Deus, vou pegar aqui, diz assim, Deus nos permite experimentar os pontos baixos da vida a fim de nos ensinar lições que não poderíamos aprender de nenhuma outra maneira. Deus nos permite experimentar os pontos baixos da vida a fim de nos ensinar lições que não poderíamos aprender de nenhuma outra maneira. Então, o que isso aqui quer dizer, né? Que às vezes é necessário nós passarmos por alguns pontos baixos. E são justamente nesses pontos baixos que nós aprendemos algumas lições, né? Se eu viver só na parte boa da vida, às vezes eu vou me tornar entre aspas, viu? Aquele menino mimado, né? Aquela pessoa chorão que não consegue receber um não, tal. Não tem pessoas assim, né? Que às vezes não amadurece na vida e fica sempre só querendo receber, né? Mas quando a pessoa passa por um momento, né, mais baixos, às vezes você consegue aprender lições. Você descobre quem são os seus amigos de verdade, né? Quando a pessoa, por exemplo, tem muitas riquezas, está lá no auge, o que é que acontece? As pessoas estão rodeadas de amigos, né? Porque está com dinheiro, então, né, as pessoas querem se aproveitar do seu dinheiro, então não falta amigos, né, colega? Principalmente no mundão aí, as pessoas bebem juntos e tal. Mas quando acaba o dinheiro, que a pessoa agora vai para o ponto baixo da vida, o que é que acontece, né? As pessoas começam a se afastar, né? E vai ser justamente naquele ponto baixo que você vai descobrir quem é quem está com você no momento bom, né? E no momento ruim, né?
porque a Bíblia diz amigos, né, mais achegados do que irmãos. Então, naquele momento, a pessoa vai realmente ali dar um braço amigo. E também você vai aprender algumas lições, né? Ó, rapaz, agora eu estou descobrindo que eu não posso fazer mais isso, não posso fazer mais aquilo. Então, justamente, Deus nos permite nós passarmos por essas situações. Mas vale a pena dizer que Deus, Ele nunca nos deixa só, né? Deus está sempre conosco e a Bíblia diz que Ele não permite que nós venhamos a passar por coisas que sejam superiores às nossas forças, né? Nenhuma provação que a gente passa é superior ao que nós podemos suportar. Então Deus nos prova na medida certa. E Deus, Ele não se contenta, Deus, Ele não né, se derrama de prazer em nos ver nós passarmos por algumas provações. Mas Ele quer que nós sejamos aprovados, né? É como um ouro que é purificado pelo fogo. Então, graças ao Senhor, irmãos. E para nós sermos purificados e aprovados, Deus, Ele vai usar de muitas situações, né? Pode ser diferentes situações, a falta de um emprego, né? Alguma questão física, alguma questão emocional, psicológica, né? Deus tem muitas maneiras de trabalhar, mas tudo isso visa um fim proveitoso. Isso lembra a vida de Jó, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Jó, ele era uma pessoa temente a Deus, reta, e uma vida assim que ele mesmo poderia pensar, né? Eu estou quite diante de Deus, porque eu sou reto, eu sou íntegro, né? Eu me desvio do mal, eu sou temente a Deus, então, né? Na linguagem de hoje, eu sou top, né? Eu estou realmente em um nível elevado. Ele poderia já se achar muito bom, né? Mas existia coisas ainda dentro dele que precisava ser transformada por Deus. Mas essas coisas estavam bem escondidas dentro dele. Isso acontece conosco, né? Às vezes nós também somos retos, nós somos temente a Deus, eu gosto muito da palavra de Deus, eu oro, eu louvo ao Senhor, eu tenho que viver, né? Assim, diante dos olhos das pessoas que podem ser até louvável, né? Rapaz, fulano anda no caminho certinho, mas só Deus nos conhece lá no interior, né? E de fato isso, você andar no caminho certinho, isso é muito bom. Mas Deus, Ele não quer fazer a obra 50% e deixar os outros 50%. Nem 70% e deixar os outros 30%. Deus quer fazer a obra 100%, completa. Então o que aconteceu com Jó, né? Deus permitiu que Jó fosse provado em duas coisas, né? Em três coisas, na verdade, né? Em duas coisas, e nessa segunda coisa inclui a terceira. Primeiramente, Jó, ele era um homem muito rico. Rico demais, tinha muitas coisas. Então, Deus permitiu que Jó perdesse tudo. Jó perdeu, né, todos os gados, as ovelhas, as casas, camelos, tudo que Jó tinha, Jó perdeu. Mas Jó, ele não murmurou, né? Jó não murmurou, Jó não lamentou. E ele disse que nu ele veio, né? E nu ele retornaria. Então, eu vim para o mundo sem nada, vou voltar também sem nada. Então, isso mostrou que a fé de Jó não adorava a Deus porque tinha as coisas. Porque mesmo ele perdendo todas as coisas, ele continuou sendo fiel a Deus, né? Essa foi a primeira provação de Jó, perdeu tudo, mas ele continuou fiel a Deus. A segunda provação de Jó foi o quê? Foi a enfermidade, né? Deus permitiu que no corpo de Jó ficasse um monte de tumores malignos. E era tanto tumor maligno, tanto caroço ali, que ele, né, ele que se coçava, né? Esqueci agora com um caco de teia, né? Era muito sofrimento ali. E a mulher vendo aquela situação de Jó, né? Vendo aquela situação de Jó, ela disse, rapaz, você ainda está conservando a sua integridade, a sua fé. Amaldiçoa esse Deus e morra. E morra logo. E o que foi que Jó disse? Mulher, a gente não recebeu o bem de Deus, porque a gente não pode receber também o mal de Deus. E a Bíblia diz que em tudo isso Jó... Vai para lá, ele vai para lá. Em tudo isso Jó não pecou, né? Em tudo isso Jó não pecou. Então, essa aqui já é mais duro, irmãos. Porque já entrou na carne dele, né? Na parte física dele. Então,
ali nós vemos que realmente foi mais complicado. Uma enfermidade é mais complicado do que você perder tudo, mas naquele momento ali Jó se manteve, até aquele momento que a mulher falou, Jó se manteve fiel, né? Então isso mostra duas coisas, né? Que Jó realmente estava firme em Deus, mesmo perdendo os bens materiais, mesmo sendo tocado na sua carne até um certo momento. Mas os dias foram se passando, os amigos vieram, viram aquela situação, passaram, se não me engano, 7 dias. Depois Jó começou a amaldiçoar o seu nascimento, né? O dia em que ele nasceu. Aí os amigos foram conversar, acusar ele. Naquele momento ali em que houve aquelas conversas de acusação, foi no momento que algumas coisas dentro de Jó começaram a ser expostas, né? E foi o ego dele, a personalidade dele. Quando ele recebia acusação, dizendo que ele tinha pecado contra Deus, e Jó batia o pé que Jó não tinha pecado contra Deus, né? Ele estava passando por aquilo porque Deus queria que ele passasse, né? Então, naquele momento ali se levantou aquelas impurezas que estavam guardadas dentro de Jó. Mas no final da vida dele, Jó 42, lá em Jó 42, ele diz: Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, por isso eu me arrependo, eu me abomino no pó e na cinza. O que isso quer dizer? Se você voltar lá para o início da Bíblia, no início do livro de Jó, diz que Jó era reto, era íntegro, era temente a Deus, se desviava do mal. Aí quando você vai lá para o final do livro, diz: Senhor, eu te ouvia só de ouvir falar. Ou seja, muitas vezes, irmãos, nós podemos ter boas obras, estar teoricamente certinho, mas não temos uma experiência profunda com Deus, né? Você mantém, mas não é aprofundado com Deus. Mas depois que Jó passou por tudo aquilo, perdeu os bens materiais, foi tocado, né, na ferida, passou na carne dele, passou por enfermidade e sofreu acusações, até mesmo acusações, né, às vezes injustas dos amigos. Depois dele passar por essas três coisas, lá no final, que ele também passou ainda até mesmo querer acusar a Deus, né? Senhor, pesa-me em balança fiéis, tal, né? Veja a minha integridade. E quando Deus respondeu a ele, que ele se calou, ele realmente ali reconheceu: Senhor, hoje eu me arrependo, eu me abomino no pó e na cinza. E a Bíblia diz que depois que Jó reconheceu tudo isso, né? Se arrependeu, né? E Deus, ele disse assim, Jó 42 diz assim, versículo 10, mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e a todos quantos dantes o conheceram. Diz assim o versículo 12, e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Então, irmãos, Jó passou por uma provação, né, tremenda, mas isso mostra que Deus, ele não abandonou Jó, e Deus estava ali acompanhando passo a passo, esperando o momento certo de Jó amadurecer, de Jó aprender as devidas lições, né? E no final ali a Bíblia mostra que Deus abençoou Jó e a sorte dele, né? Diz assim, mudou o Senhor o último estado de Jó, né? Abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Então, o que quero passar nessa noite é que nós devemos nos manter fiéis a Deus, né? Todos nós passamos por problemas, situações diferentes, né? Como já foi falado, mas Deus quer que a gente se mantenha fiel a Ele, né? E no momento certo, como nós cantamos vários hinos nesse sentido, Deus vai nos abençoar, né? No momento certo, Deus vai providenciar, seja a cura, seja um emprego, a solução, né? Para o seu problema. Então, não vamos blasfemar contra Deus, acusar a Deus, porque Deus, tudo tem um propósito, né? Tudo tem um propósito e a gente sabe que Deus nos ama e Ele não vai nos abandonar, né? Jesus é o Senhor.